Amém, meus irmãos? Eu tinha algo para ministrar nesta noite. Na verdade, eu não ia falar sobre Páscoa, que eu não sei se você sabe, a gente é mais influenciado pelo mundo do que nós imaginamos. E eu ia pregar sobre Salmos 37. Agrada-te do Senhor, seu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí, porque eu fico vendo assim a questão do eu não sei se você sabe, eu sei que o mundo faz uma mobilização tão grande para celebrar Páscoa, mas Jesus ele não pediu para a gente parar uma vez por ano para celebrar Páscoa. Só existe uma pessoa que pede para celebrar a data da morte, a data da ressurreição, a data do nascimento, esse é Jesus. E muitas vezes nós somos conduzidos pelo mundo. Muitas vezes nós trazemos o valor daquilo que o mundo prega e nós queremos trazer aqui para a vida da igreja. E na verdade nós pregamos sobre a Páscoa todos os meses. Porque como eu falei para você, aí, segundo os historiadores, Jesus ressuscitou no dia 7 de abril. Eu não sei como que eles chegaram nessa data, mas segundo os historiadores. Então você percebe que dia que é hoje? Hoje é dia 20. Imagina você ter que comemorar seu aniversário 14 dias depois. O presente tem validade, mas perde um pouco o gosto. Aí o ano que vem, vamos comemorar que dia? Aí parece que o ano que vem vai ser no dia 5 ou 6, que vai comemorar a Páscoa. Então você percebe que, deixa eu falar uma coisa para você, o mundo não está aqui para comemorar a Páscoa. O mundo não está aqui para comemorar a ressurreição de Jesus. Porque na verdade eles nem acreditam nisso, mas é uma boa oportunidade para ganhar dinheiro. Eu não sei se você sabe, não existe coelhinho da Páscoa. Ainda mais que faz, bota um ovo ali, e ovos gostosos, né? Com marca, tudo. Então você percebe que se existe um povo que tem que realmente celebrar a Páscoa, esse povo somos nós. Porque o mundo não sabe celebrar. Mas o Senhor falou como nós deveríamos celebrar a Páscoa. Então, o que Paulo ele fala lá para os seus discípulos, ou para a igreja de Coríntios, quando ele está ensinando? Todas as vezes que beberdes beberdes do sangue e comerdes do pão que representa o corpo, fazer isso em memória da morte de Jesus, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não ensinou que nós deveríamos parar uma vez por ano para comemorarmos a Páscoa. Nós comemoramos isso todos os dias. Então, quando você vê que uma data é estabelecida para o mundo, deixa eu te falar, eles não acreditam, e eles não experimentaram o que você experimentou. Mas muitas vezes nós não entendemos, por que Jesus morreu naquela cruz? Você sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Você sabe por que Jesus ressuscitou? Era necessário Jesus ressuscitar? Era necessário. Mas por que ele ressuscitou? Por que Jesus morreu naquela cruz? Por isso que eu não ia falar sobre a Páscoa. Eu falei assim, porque a gente já fala sobre a Páscoa todos os anos, eu não sei se você já percebeu. Mas todo ano inteiro nós estamos falando da Páscoa. Nós estamos falando dos benefícios da ressurreição de Jesus. Todos os anos nós falamos disso. Mas num dia que o mundo fala, que é o dia do coelhinho, e ninguém fala de Jesus, só fica falando de coelhinho. Eu não estou falando para você não comer ovo, pode comer que é muito gostoso. E se você quiser dar um para mim, eu aceito. Mas amém. Mas eu gostaria, e aí eu falei assim, Senhor, eu saí umas 7 horas lá do evento, lá da conferência ontem, aí fui preparar a palavra, eu já tinha algo no meu coração, vou falar sobre isso. Aí Deus me incomodando, aí falou assim, não, você vai falar da Páscoa, porque se um povo precisa saber o que é realmente a Páscoa, é o meu povo, sim ou não? E aí eu fui começar a escrever, fui terminar quase 11 horas da noite, mas que o Senhor me dê graça. Mas eu gostaria de falar um pouquinho para você, por que Jesus morreu naquela cruz por você? Você sabe por quê? Você sabe por que ele ressuscitou? Porque eu acredito que você não saiba, ou você não vive. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, fala o seguinte, Paulo falando, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou em vão. Como que a graça chegou até a vida de Paulo? Através da morte de Jesus Cristo. Quem que é a graça aqui encarnada? É Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, a graça foi manifesta.
ok? O que Paulo falou? Que ele era o pior de todos, ele perseguiu a igreja, mas a palavra de Deus fala que a graça alcançou ele, pela graça de Deus, e a graça ela não se tornou vã em outras coisas, o que Jesus fez naquela cruz por ele, não se tornou inútil na vida de Paulo. Eu sei que tem algumas pessoas que, feriado tem que viajar, mas às vezes eu fico vendo aquelas pessoas que têm motivo de agradecer, para desfrutar do Senhor, elas têm uma oportunidade, elas vai viajar, não estou falando que viajar é ruim, vai fazer outra coisa, está chateado, simplesmente, mas Paulo falou assim, eu fiz mais do que todos os outros. Em outras palavras, o que Jesus fez na cruz do Calvário, na minha vida não se tornou vã, e o que Jesus fez na cruz do Calvário, me levou a fazer mais do que de todos os apóstolos. Então deixa eu te falar uma coisa, você precisa entender, por que Jesus ressuscitou, e por que Ele morreu. Muitas vezes nós valorizamos somente a morte, mas a morte foi transitória na minha vida e na minha vida e na sua vida. Mas a ressurreição fala da eternidade e não é transitória. E eu gostaria de falar aqui rapidamente quais são os benefícios. Então, o que a morte trouxe? Por que Jesus precisou morrer por você? Você precisa saber. Às vezes você está passando mal, uma dificuldade, uma resistência, aí você lembra da obra da cruz. Por isso que Jesus falava, Paulo falava, que nós devemos fazer isso todos os dias, porque às vezes você está mal, você quer desistir, fala assim, pelo amor de Deus, depois de tudo que Jesus fez para mim, eu quero desistir porque eu estou cansado, eu quero desistir porque fui mandado embora, eu quero desistir porque não realizei um sonho, aí você lembra daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, não tem sentido eu desistir. Então você percebe, não tem sentido você comemorar, ou você lembrar da ressurreição, ou da morte de Jesus uma vez por ano. O mundo quer que você pense nisso. O mundo deseja que você simplesmente lembre da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, pelo menos uma vez por ano. Mas não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você lembre disso todos os dias. Todos os dias, e nós pregamos isso todos os domingos, compartilhamos isso nas celas, todas as quintas, sextas e sábados, e falamos isso em todos os nossos discipulados. Mas, eu queria falar primeiramente aqui 4 coisas, o que a morte trouxe para a minha vida? Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Qual o objetivo? Tinha necessidade dele morrer? Tinha. E a primeira coisa, ou o primeiro benefício que a morte de Jesus trouxe para as nossas vidas, foi o perdão. É interessante, a palavra de Deus fala que nós éramos escravos do pecado. O pecado dominava a nossa vida. Nós não tínhamos liberdade. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Você era escravo do pecado. Se você não aceitou a Jesus ainda, deixa eu te falar, você é escravo do pecado. Se você que não confessou a Jesus, ou não confessou ainda Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você é escravo do pecado. Homem nenhum tem poder de te libertar dessa escravidão. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele te perdoou. Ele te perdoou de todos os seus pecados. Houve um perdão, porque em cima desse perdão deveria ser pago uma dívida, mas antes do Senhor pagar essa dívida, Ele te perdoou. Então por que Jesus teve que morrer naquela cruz? Porque existia uma dívida muito grande, impagável. Quem que contraiu, ou quem criou aquela dívida? Fomos nós. E pela infinita misericórdia de Deus, Ele foi lá e nos perdoou dessa dívida. Você não estava devendo para o diabo, homem não deve para o diabo, nós estávamos devendo para Deus. Nós rejeitamos Deus, você não rejeitou o diabo, você rejeitou a Deus. E Deus foi lá e perdoou por você. O que fala lá em Colossenses capítulo 1, verso 13 a 14. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. O problema é que a gente fica aqui a vida inteira preocupado com o pecado. Lembra que eu falei para você? Som. 1, 2, 3. Até eu esqueci o que ia falar. Mas amém, infelizmente muitas vezes nós ficamos preocupados somente com questão de pecado. O pecado na sua vida já foi resolvido. Se você for ver a obra da cruz, como o Felipe falou aqui, foram 6 horas. Na verdade, a obra da cruz na minha vida e na sua vida é um tempo que não tem nem comparação com a eternidade.
E Jesus não criou o homem para que o homem depois fosse salvo. Jesus criou o homem e colocou liberdade, mas o homem que decidiu e fez escolhas erradas. Então, na verdade, quando Jesus morreu naquela cruz para perdoar você pelos seus pecados, ele pelo meu pecado e pelos meus pecados, na verdade, ali ele estava consertando uma rota. Você tinha um destino a ser seguido e por escolhas erradas, por consequência, você decidiu seguir outro caminho. E essa sua escolha errada gerou uma dívida muito grande a ser paga. Jesus, ele mudou a rota, ele consertou a sua rota. É isso que Jesus fez por mim e por você. Mas como eu falei para você, a obra da cruz é uma obra transitória, mas a obra da ressurreição é uma obra eterna. Então nós não devemos aqui ficar meditando no que Jesus fez na cruz. Nós precisamos meditar no que Jesus fez após sair da cruz. Porque a cruz, na verdade, só era um conserto, só era, na verdade, algo que deveria ser consertado na sua vida e na minha vida. Você tem que lembrar para glorificar o que ele fez por você. Mas a sua vida e minha vida tem a ver com após a cruz, e não antes da cruz, e nem no momento da cruz. E outra coisa outro benefício que Jesus trouxe para nós, quando ele morreu naquela cruz, ele nos justificou. Olha só o que fala em Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificação? A palavra, a gente fala aqui, conta historinhas, exemplo para você. O que é isso? Então, esqueci de novo. Está vendo? Eu estou cansado. Então, o que acontece? Digamos, nós estávamos no banco para ser julgado. Nós estávamos no banco dos réus, eu e você. Nós estávamos para ser julgados, nós estávamos para ser condenados, e nós não tínhamos advogado de defesa. Então, nós iríamos ser condenados. A morte era o seu destino, a morte era o meu destino, a morte era o destino de todos. Nós estávamos sentados no banco dos réus, sem um advogado de defesa, e uma pessoa ali pronta para nos julgar, e não tinha ninguém para nos defender. Aí quando entra Jesus, o que ele faz? Ele entra como nosso advogado de defesa, paga a nossa dívida e nos justifica. Então, o que é justificação? Qual que é a justificativa de você chegar diante de Deus e pedir alguma coisa? A justificativa é que Ele te colocou nessa posição. E aí o que fala lá em Isaías 53:11? E Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. 1 João capítulo 2:1 fala o seguinte. Abre lá. Meus filhinhos, vos escrevo essas coisas, para que não pequem. Olha o conselho de João, não é bonitinho o conselhinho dele? Filhinhos, não pequem, não desagradem a Deus. Porém, entretanto, se acontecer algum problema aí vocês pecarem, tem uma outra versão que fala, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então o que ele está falando? Você não precisa mais pecar, porque antigamente você não tinha escolha. A sua escolha era pecar, porque era a sua natureza. Ele fala assim, hoje, pelo amor de Deus, não peque, não vai por esse caminho de fazer coisas que desagradam a Deus. Mas se vocês fazerem coisas que desagradem a Deus, eu quero te lembrar de uma coisa. O seu pecado não é mais problema, porque hoje existe um advogado. E esse advogado, que é Jesus Cristo, Ele intercede por você, e Ele pagou sua dívida, e Ele te justificou. Então por que Jesus teve que morrer naquela cruz? Para te justificar, para te tornar justo, diante de todas as pessoas. Mas eu quero falar só dos benefícios da ressurreição, mas antes a gente precisa saber da morte. A terceira coisa que a morte trouxe na minha vida, regeneração. Eu não sei se você sabe, o homem velho do pecado morreu, e agora, mediante a morte e a ressurreição de Jesus, o Senhor nos regenerou. O que é regenerar, meus irmãos? Eu não sei se alguém já teve algum problema de machucar a perna, ferir, cortar. Aquele ato da sua pele começar aos poucos se reconstituir, vir uma feridinha, depois aquela cicatriza, isso é regeneração. O homem, por conta do pecado, ele perdeu a capacidade de se regenerar.
O que Jesus fez por mim e por você? Ele te regenerou. Em outras palavras, você perdeu a natureza de Deus, você perdeu a essência de Deus. Então, na verdade, quando o homem pecou, quando o homem fez algo errado, quando o homem decidiu ir por um caminho que não tinha mais volta, porque ele não ia conseguir voltar, porque ele não tinha dinheiro para pagar a passagem de volta, a palavra de Deus fala que ele morreu naquela cruz para nos regenerar, porque na verdade nós perdemos a essência, nós perdemos a natureza. Eu não sei se você já viu aquele filme lá não é da Frozen, é Frozen, que tem lá um bichinho que tem um nariz lá o Olavo, é isso aí. Eu não sei se já assistiu, eu não sei qual, se é o 1, se é o 2, se é o 3, que eu vi uma vez com as minhas filhas, e ele fica lá no desenho falando que o sonho dele é ir para a praia. Alguém já viu isso? Porque ele sonhava ir para a praia, aí ele ficava ali com óculos escuros, mas tinha um problema, ele não podia ir para a praia. Por que ele não podia ir para a praia? Porque ele era de gelo, ele ia derreter. E você, quando... assim éramos nós, antes de aceitarmos a Jesus. Você pode amar a palavra de Deus, você pode ouvir o sermão do Evangelho, isso pode te agradar, mas se você não reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados, meus irmãos, Ele não tem como te regenerar. Você pode amar a Deus, mas a presença de Deus ela vai te matar, a presença de Deus ela vai sufocar. Por isso você precisa hoje ter a mesma essência, o mesmo DNA, a mesma natureza de Deus. Por isso o Senhor ele precisou te regenerar. De alguma forma você ficou desconfigurado, você não conseguia mais se recuperar. O Senhor ele foi lá e te recuperou, Ele te colocou na condição original, para que você pudesse se relacionar-se com Ele. E aí o que fala, lá em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o terceiro, o quarto e o último, por que Jesus morreu? Para nos salvar. Salvar do quê, pastor? Não era nem o inferno, era para nos salvar da ira de Deus. A consequência, vamos lá. Estávamos condenados e o nosso destino era para ir para o inferno. A perdição batia na nossa porta todos os dias e não havia como nos livrar desse destino. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8 e 9 fala o seguinte: mas Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Você foi salvo do quê, meus irmãos? Então, quando você aceitou a Jesus, deixa eu te falar, você não foi salvo da ira do diabo. É que a gente dá muito crédito para aquele que não tem poder nenhum. Nós damos muito crédito para aquele que não tem autoridade nenhum, mas ele fica lá te atazanando. Você é isso, você não pode. Mas na verdade nós não devemos nada a Ele. Se nós devemos alguma coisa, é a Deus, é a Cristo. Então quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu naquela cruz por quê? Para que a ira de Deus não caísse sobre você e sobre mim. A palavra de Deus fala que toda a ira de Deus foi sobre Jesus. Por isso que muitas vezes a gente vê gente falando, pregando, não, porque Deus está irado, não, porque a mão de Deus vai... Imagine se a mão de Deus pesasse sobre alguma pessoa, meus irmãos. Não tem sentido uma coisa de Deus. A palavra de Deus fala que toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus. Jesus, a partir de agora, Deus não está mais irado com você. Deus não está mais furioso com você. Deus não está procurando você para te disciplinar. Deus não está procurando você para te dar uma cintada. Deus não está procurando você de alguma forma para expressar a ira que Ele está sentindo porque você fez alguma coisa que não te agradou. É que a gente, muitas vezes, eu não sei se você já acordou irado. Já? Sim ou não? Aqui não. Acorda tudo bem, de repente o amorzinho da sua vida acorda, bom dia meu amor, bom dia por quê? Eu tenho que trabalhar, pelo amor de Deus, não, então tá bom, vamos embora. Aí você vai acordar seu filho acordou tão bem, foi dormir tão bem à noite, aí você feliz da vida, vai acordar seu filho, vai dar um beijo para ele, eu não quero ir para a escola, que não sei o quê, que é isso meu Deus do céu, o que aconteceu de uma noite, de 5, 6 horas dormindo?
Então muitas vezes nós achamos que Deus ele tem um sentimento, uma hora ele está irado, uma hora ele está feliz, uma hora ele quer te abençoar, uma hora você não quer saber de nada de bens, uma hora ele vai dar, outra hora ele vai remover. A palavra de Deus fala que toda a ira de Deus foi lançada sobre Jesus, o destino daquela ira era sobre você, era sobre mim, e a palavra de Deus fala que quando Jesus foi para aquela cruz do Calvário, toda a ira de Deus foi lançada sobre ele. E por isso hoje já não há mais nenhuma condenação. Por isso hoje Jesus não está mais irado com você. Hoje você pode pedir o que você quer para Ele. O seu Pai é alegre, seu Pai é feliz e deseja atender às suas orações. Aleluia. Mas isso aqui na verdade é isso que tem mais coisas, mas por conta, eu falando aqui de maneira bem resumida, daquilo que representa a morte na minha vida e na sua vida. Mas como eu falei para você, a experiência da cruz, meus irmãos, é algo transitório. É apenas o início da caminhada cristã. É arrependimento dos pecados. O resto, meus irmãos, é a eternidade. O resto é você entender por que Ele ressuscitou. Como eu falei para você, morte tem a ver com algo transitório nas nossas vidas. Mas a ressurreição tem a ver com a nossa eternidade. É daqui para a eternidade. E a primeira coisa que aconteceu na minha vida e na sua vida, o primeiro benefício que aconteceu quando Jesus ressuscitou, foi que através dessa ressurreição, você tem acesso ao trono da graça de Deus. E aí você vai comemorar, aí o mundo fala, hoje é Páscoa, o que você faz? Vamos viajar, não vamos comer porco, agora vamos comer peixe, agora vamos comer ovo de não sei o quê, aí vamos comer ovo de pata, agora ovo de chocolate, agora ovo de calim, que não sei o quê. Mas a palavra de Deus fala que Ele morreu para que você pudesse ter o que com Ele? Para que você tivesse acesso a Ele. Então você percebe que às vezes é muita incoerência você querer comemorar a Páscoa, mas você não gasta nem uma hora. Você não consegue nem ajoelhar e falar assim, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez naquela cruz por mim. Olha onde eu estava anos atrás, olha como era a minha vida, minha esperança, olha como eu estou hoje, olha o meu casamento, olha a minha família, olha o que o Senhor fez. Na verdade, o principal benefício de Jesus na minha vida e na sua vida, quando Ele ressuscitou, o que é? É trazer acesso ao trono da graça. Eu não sei se você sabe, no Velho Testamento, a presença de Deus, ela habitava no tabernáculo. Ok? E lá no tabernáculo existia o lugar santo e o santíssimo lugar, e tinha um átrio. E entre o lugar santo e o santíssimo lugar existia um véu. Ok? Um véu que era do teto ao chão. E a palavra de Deus fala que uma vez por ano o sacerdote tinha que oferecer sacrifício todos os dias. Mas a palavra de Deus fala que o sumo sacerdote, ele devia entregar uma oferta uma vez por ano. E essa oferta representava todo o povo de Israel. Qual que era o objetivo do tabernáculo? O povo adorar a Deus, para que adorar, buscar o Senhor. Ali era o objetivo do tabernáculo. E a palavra de Deus fala que o sumo sacerdote, você imagina, era toda uma liturgia. E aí o que acontecia? Era somente o sumo sacerdote que poderia entrar no Santos dos Santos, que era onde estava a presença de Deus. E o sumo sacerdote, quando ele entrava, ele tinha toda uma vestimenta adequada para ele entrar. E lá tinha, por exemplo, tinha uma manta, tinha uma túnica, e no finalzinho da túnica tinha uns sininhos. Eu não sei se você sabe de história, mas... E aí o que acontece? Quando o sumo sacerdote entrava ali, o que acontecia? Todo o povo de Israel ficava do lado de fora, só ouvindo, porque eles não podiam ver, porque era lá no fundo, nem sol entrava lá. E a palavra de Deus fala que quando o sumo sacerdote começava a andar, os sininhos tocavam, e ele estava com o quê? Com a oferta que representava a oferta da nação de Israel. E o que acontece? Se o sacerdote entrasse lá, no Santos dos Santos, com a oferta que representava o seu pecado e o meu pecado, por um ano, e por um ano, todo o povo ia ter paz. Que paz em que sentido? Agora eu posso viver minha vida, mas quando chegasse no outro ano, era de novo aquela preocupação, vamos levar uma oferta, e vamos ver se o Senhor vai aceitar aquela oferta. Aí a palavra de Deus fala que quando o sumo sacerdote entrava, e o sininho parasse de tocar, o que significava isso? O sacerdote morreu. O sacerdote morreu, e o Deus não aceitou a oferta. Então você percebe... Aí quando Jesus ressuscitou, o que ele fez? Porque o sumo sacerdote, ele deveria passar pelo véu. E quando ele passasse pelo véu, se a oferta fosse aceita, ele
viveria. Mas se a oferta não fosse aceita, ele morreria instantaneamente. E Jesus foi essa oferta perfeita. E o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 27, verso 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou duas partes, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se a rocha. Em outras palavras, agora, o que aconteceu? Aconteceu que antigamente o véu que impedia o ser humano de entrar, agora não impedia mais. E aquilo que o pastor Luiz falou na conferência, quem você viu, é interessante, quando o véu se abriu, mas o Senhor, na verdade, ele liberou um acesso para que você entre no trono da graça. Não era qualquer um que poderia entrar. Se você entrasse, você poderia morrer naquela época da lei. Hoje não. A palavra de Deus fala que hoje nós temos livre acesso. Olha só o que fala em Hebreus capítulo 10, 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, pelo sangue do Cordeiro, você precisa agora ter ousadia. Você pode entrar. Por que não existiu ousadia? Não existiu ousadia porque era um medo. Eu posso morrer. Será se ele vai estar feliz? Será se ele vai estar alegre? Será se ele vai aceitar? Será se ele está... Hoje, como será que está o humor dele? O humor dele está bom? O humor dele está ruim? O que Hebreus fala? Que por conta de Jesus, hoje, nós podemos e devemos entrar com ousadia. Por isso, meus irmãos, às vezes você chega aqui no culto, às vezes atrasado, eu entendo, tem vários motivos, mas quando você vem ao culto, você vem para adorar o Senhor. Meus irmãos, entre com ousadia. Feche os seus olhos, levante as mãos, porque você tem acesso, meus irmãos. Você tem acesso àquele que só pessoas privilegiadas podiam ter. Você tem acesso. Pastor, mas eu nem trabalho ainda, mas você tem acesso. Pastor, eu tenho tantos problemas. Você tem acesso. O acesso foi liberado a você. E aí depois ele fala em Hebreus capítulo 4. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Então depois que Jesus morreu, o que ele fala? Agora você entra com ousadia, entra com confiança. Por quê? Porque você agora tem acesso. A casa é sua, a geladeira é sua, você pode comer o que você quer. Eu lembro, eu não sei se eu já contei aqui, eu me converti com 12 anos de idade. Eu era da igreja, uma igreja, não vou falar aqui o nome da denominação, mas era uma igreja assim bem lei mesmo, né? E eu aprendi com essas coisas. Então, eu fico assim vendo hoje as crianças correndo aqui no prédio. Meu Deus do céu, com 12 anos, se uma criança subisse, eu já nem subia no palco. Porque era coisa assim, na minha mente, se subisse, Deus ia mandar fogo do céu, fulminava você ali. Porque era uma coisa assim, sagrada das sagradas. Você subindo. A criança, então, ainda sentar ali na bateria e tocar, pelo amor de Deus. Então não podia correr, não podia fazer barulho. Eu não sei se você sabe, não é o objetivo da palavra, mas no Velho Testamento, quando eles estavam construindo o tabernáculo, nem barulho eles podiam fazer. Nem suor podia sair da roupa, porque suor é símbolo de maldição. Eles tinham que colocar uma roupa. Então eles tinham que fazer toda a estrutura do tabernáculo. Eles tinham que fazer longe, não sei quantos quilômetros, porque não podia fazer barulho. Aí de repente, o que acontece quando Jesus morre? Como o Felipe fala aqui, de repente um terremoto. O que aconteceu? Aquilo que antigamente era silencioso se tornou barulhento. O que a palavra de Deus fala? Que no primeiro dia houve dor e sofrimento. No segundo dia, meus irmãos, era silêncio. Mas no terceiro dia houve festa nos céus e alegria. Então você percebe que mudou o contexto. Eu lembro que eu ia para a igreja com 12 anos. E era banco assim, não era cadeira, eram uns bancos, você sentava e tinha um inário na frente, e aí a gente fica vendo aqui o louvor, o povo sapateando, pulando, gritando, aí entra um louvor, o outro, quando começa, Deus, eu lembro que era o inário, não sei se você era dessa época, aí o pastor falou assim, abre na página tal, e abria na página tal, e aí de repente quando você abria na página tal, você cantava, terminou o louvor, ninguém podia falar, você viu o barulho das páginas. Aí você ia para outro louvor. E meus irmãos, eu tinha 12 anos, eu amava a Deus, mas eu também queria brincar de esconde-esconde. Eu fico assim vendo as crianças na salinha, porque elas amam, se você fizer um apelo para as crianças, vai todo mundo para o apelo.
Mas depois vai brincar de esconde-esconde. Onde que elas vão brincar de esconde-esconde? Pega aqui. Aí você vê... E eu fazia a mesma coisa. E eu entrava debaixo das cadeiras, e ia para as cadeiras. Quando então minha mãe fechava o olho para orar, aí que eu ia mesmo. Eu ia e voltava, tal, não sei o quê. E eu achava que minha mãe não estava olhando. Até um dia que a minha pastora, chamava pastora Zezé. E o nome do pastor era pastor Silas. E eu lembro que o pastor Silas foi lá e deu um livro para minha mãe. Como educar seu filho. Eu havia quebrado a lei. E eu lembro que eu levei uma surra, meus irmãos. Sim, levei uma surra. E sim, eu não entendi a surra, mas eu levei uma surra. E depois de anos minha mãe falou, não, porque ela me deu um livro e tal. Eu falei assim, a senhora pelo menos leu o livro? Não li, mas aprende. Mas por que eu estou te falando aqui? Porque assim, meus irmãos, que a palavra de Deus fala que o reino de Deus é como se fosse para uma criança. Você consegue imaginar uma criança chegar numa casa e falar, olha, não pode correr, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode gritar. E a criança você vai gerar, essa criança vai começar a crescer, ela vai se tornar uma pessoa opressa. E o que o Senhor Jesus fez por mim e por você quando Ele ressuscitou? Ele te deu livre acesso. Que antigamente a sua mentalidade, o que é? Na casa de Deus não pode pular, não pode falar, não pode ter alegria, não tem festa. Aí quando Jesus ele começa a contar parábolas, ele fala da ovelha perdida, que foi achada, teve muita festa, da dracma perdida, que foi perdida, teve muita festa também. Ele fala do filho pródigo que veio, que teve... Aí Jesus começa a falar de alegria, e aquilo começa a entrar em parafuso, porque até então, a minha mentalidade é que Deus era um Deus irado, era um Deus que não se alegrava, era um Deus distante, não era um Deus presente, era um Deus que nunca eu me imaginaria que Deus ia enviar o seu filho para que eu tivesse acesso ao coração dele. Aí de repente muda tudo. Então, o primeiro benefício que o Senhor Jesus, naquela cruz do Calvário, trouxe para mim e para você, foi te dar acesso ao coração dele. Você tem hoje acesso ao trono da graça de Deus. Então, pelo amor de Deus, se existe um povo que precisa comemorar a Páscoa, esse povo é você. Mas você não está comemorando pó de chocolate. Você está comemorando porque você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso àquele que pode transformar a sua vida. Você tem acesso àquele que vai reinar pelos séculos dos séculos. Você tem acesso naquele que vai transformar a sua vida. Você tem acesso àquele que é o dono do ouro e da prata e vai transformar a sua vida. Então você percebe que vai muito mais além do que o mundo fica falando. A outra coisa que aconteceu quando Jesus morreu por mim e por você, ele te tornou filho e amado. Olha o que fala lá em Colossenses capítulo, vamos ler de novo, capítulo 13 a 15. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então a palavra de Deus fala que quando Jesus morreu, lá em João 3,16, ele fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira, ele te amou tanto, mesmo você sendo pecador, que ele deu seu único filho. Único, meus irmãos. Ele não tinha um segundo filho para assim, olha, eu não sei se você conhece gente que já perdeu filho. E aí aquela pessoa para te consolar, ela fala, olha, pelo amor de Deus, levanta do luto, aí sai do luto, você tem outro filho ainda, porque precisa de você. Não tinha outro filho não, só era um. E ele falou que ele te amou tanto, que ele deu o seu único filho. E aquele único filho não se tornou mais único, ele se tornou o quê? O primeiro de muitos filhos. Mas é interessante que existe, mas você não precisa ter uma experiência de que você somente é filho. Porque quando você tem revelação de que você é filho, isso é muito pouco para você. Por que você precisa entender que quando Jesus ele ressuscitou, ele te colocou na posição de filho? Porque somente filho tem acesso às coisas do Pai, mais ninguém. Eu sei que nós vivemos numa geração que prega, você tem que ajudar os mendigos, você tem que ajudar as velhinhas, você tem que dar sopa lá para os drogados, não é isso? Mas vê se esse povo leva essa pessoal para a casa deles. Não leva. Por que não leva? Eles dão dinheiro para ajudar, mas levar para casa não leva. Porque você só leva para casa quem é filho. Pai que leva as pessoas para casa. Se o drogado for o filho, ele leva para casa. Mas se não for o filho, ele não leva, ele ajuda com o dinheiro. Então a condição de filho, o que é? É para você ter acesso. Mas é interessante que você somente ser filho não é o suficiente. Você precisa ter compreensão de que você é amado. Porque na verdade o que leva você a entrar
na casa do seu pai é a compreensão de que você é amado. Por isso que Paulo falou lá em Hebreus, o escritor falou 2 vezes lá, você precisa ter ousadia e confiança para entrar. Então, na verdade, quando Jesus morreu naquela cruz do Calvário, ele deixou muito claro, você é filho e você é amado. Quando Jesus, ele foi batizado nas águas, a palavra de Deus fala que o céu se abriu sobre Jesus. Foi sobre quem? Sobre Jesus. E a palavra de Deus fala que do céu veio uma voz que falou, esse é o meu filho que tenho muito prazer, esse é o meu filho que eu amo muito. E logo em seguida Jesus vai para os 40 dias de jejum. E quando Jesus é tentado pelo diabo, o que o diabo fala para Jesus? O diabo fala, se você é filho de Deus, faz isso, faz aquilo. É interessante que ele não fala se você é filho de Deus amado. O que ele fala? Se você é filho. Agora, uma pessoa precisa ter a compreensão completa da obra da cruz. E a obra da cruz o que é? Você é filho e você é amado. Por isso que quando o diabo se levanta e vem falar alguma coisa para você, ele fala, você é filho, mas você fez coisa errada. Você é filho, mas você não merece. E quando você entra no argumento, muitas vezes, que não está associado ao amor de Deus, você simplesmente não entra naquilo que você tem acesso. Aí você não vai no culto, você não vai na cela, porque você se sente, de alguma forma você se sente que não é amada. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 9, fala o seguinte, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O que se manifestou, meus irmãos, quando Jesus ressuscitou? O amor de Deus. Por que ele fala que se manifestou? É como se o amor de Deus tivesse somente uma caixinha de fósforo. É como se o amor de Deus ele tivesse preso, sufocado num tabernáculo. A palavra de Deus fala que quando Jesus ressuscitou, ou quando ele entregou o seu espírito ao Espírito de Deus, e quando ele morreu, que o véu foi rasgado de cima a baixo, a palavra de Deus fala que o amor de Deus, ele foi para fora. E quando o amor de Deus foi para fora, o amor de Deus começou a se alastrar com aqueles que aceitavam Jesus. Em outras palavras, nisto se manifestou o amor de Deus. Então, Jesus ele precisou ressuscitar para que o amor de Deus saísse de uma caixinha e fosse até a sua vida. Hoje ele habita em você. Hoje a expressão do amor de Deus habita em você. Por isso que o que nós precisamos entender é o seguinte, você é filho e você é amado. Quando você ora ao Senhor, quando você busca ao Senhor, e nada do que você pode fazer vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. A obra foi completa. Mas nós precisamos entender, Jesus ele ressuscitou para que te colocar numa posição original. Qual a sua posição original? De filho e amado. Terceiro, por que Jesus precisou ressuscitar? Para que você tenha fé. É interessante que eu tinha colocado 4. Eu comecei a orar, Senhor, mas tem mais coisa aqui que a sua ressurreição trouxe para mim e para você. Aí eu fui pesquisar na Bíblia. Imagina você pesquisar às 22 horas ou 20, eu nem lembro mais qual era o horário, era tarde da noite. Eu fui pesquisar na Bíblia se existia a fé no Velho Testamento. Você sabe se existe fé no Velho Testamento? No Novo Testamento você ouve muita coisa de fé. Mas no Velho Testamento eu só encontrei uma palavra associada à fé. Lá em Abacuque 4,19. Vamos ler. Aliás, Abacuque 2,4. Eis o soberbo, a sua alma não era reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Foi a única palavra que eu encontrei no Velho Testamento sobre fé. Em outras palavras, antes de Jesus morrer, era a sua fé. É interessante que o significado dessa fé, o que era? Era a estabilidade. Você tinha que ser estável. Você não podia ser mais justo nem menos justo, mas você tinha que ser estável. Se você diminuísse, você não era mais justo. Se você aumentasse, estava no padrão, mas se você diminuísse, você não era mais justo, já não era digno de receber a presença, a manifestação e todas as coisas que você deveria fazer por conta da lei. Mas a palavra de Deus fala que, lá em Hebreus capítulo 12, 2, fala que Jesus ele trouxe um outro nível de fé.
Uma fé que antigamente não existia. Na vida de Moisés, de Abraão, não existia esse nível de fé. Então, quando Jesus ele ressuscitou, ele trouxe uma medida de fé no seu coração e no meu coração. Não é mais a sua fé, é a fé de Jesus. Olha o que fala lá: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, o que é autor? Autor é aquele que iniciou, autor é aquele que começou. Então o que ele está falando? Que nós devemos olhar firmemente para o autor, para aquele que começou a fé. Era uma fé que não existia, era uma crença que o povo não tinha. E o que ele fala? O autor e consumador. O que significa essa palavra consumador? Aperfeiçoar. E o que ele está falando? Jesus ele não só criou uma medida de fé, uma nova crença, como ele aperfeiçoou isso em você. Então quando você olha para Jesus, porque muitas vezes você sonha com alguma coisa: Senhor, eu creio que o Senhor vai me mandar um marido, eu creio que eu vou casar, eu creio que o Senhor vai abrir a porta, eu creio que eu vou empreender, eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida. Mas é sempre na sua fé, é sempre na sua crença. E quando Jesus ressuscitou, não é mais com base na sua crença. É interessante que quando você vai para Jesus e fala assim: Senhor, eu vou desistir, eu não aguento. O que Jesus faz? Agora não é só fé, é a minha fé. De repente você estava quase desistindo, de repente você se enche de fé, você enche de ousadia. Não, eu vou persistir, eu vou permanecer, porque a obra da cruz. Então você percebe que Jesus, quando ele morreu por mim e por você, ele deu uma medida, uma unção, algo de fé sobre a sua vida que antigamente não existia. Então quando Jesus morreu, ele criou uma unção, ele criou uma medida de fé, ele criou uma medida de crença que não tem mais a ver com você. Já não era a sua fé, agora é a fé de Cristo. Antigamente você era justo pela sua fé, hoje você é justo pela fé de Cristo. Essa fé não existia, ela passou a existir quando Jesus ressuscitou. Então você percebe que o mundo não ensina isso. O mundo não comemora a Páscoa uma vez por ano para te ensinar isso. Mas nós falamos isso todos os dias, semanalmente, diariamente. Você não é na sua fé, é na fé de Jesus. Se o Senhor liberou uma palavra, você pode ter certeza que Ele mesmo vai aumentar a fé, para que a palavra que Ele liberou sobre a sua vida se cumpra. Às vezes a palavra é tão distante, às vezes a palavra é tão incoerente com aquilo que eu estou passando. Meu Deus do céu, você só precisa crer na fé de Jesus, você só precisa olhar para Ele, e quando você olhar para Ele, Ele mesmo vai te encher de fé. Mas Ele vai te encher de fé sabendo que é Ele que vai fazer, é Ele que vai gerar as conexões, é Ele que vai abrir os caminhos, é Ele que vai trazer o favor de Deus sobre a sua vida. Quando que isso aconteceu? Quando Ele morreu. Quando Ele morreu, Ele passou a ser a sua fé. Quando Ele morreu, Ele falou assim: agora eu estou na posição de aperfeiçoar aquilo que você não tinha e vai ter, a sua fé. E o quarto e penúltimo, por que Jesus morreu? Ele precisou ressuscitar, para que você tivesse paz. Jesus, capítulo 20, verso 19, fala o seguinte: e ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. Aqui Jesus havia ressuscitado. Paz aqui não é um sentimento, é uma pessoa. E o que ele fala? E dizendo-lhe isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. O que ele falou? A paz esteja convosco. Ele mostrou a mão e mostrou aonde ele foi furado. Em outras palavras, a paz esteja com você. E aqui há a evidência de que a obra da cruz foi completa. A obra foi completa. Eu não vou ler aqui todos os versículos por conta do horário, mas é interessante que Jesus, quando ele encontra com os discípulos, ele fala 3 vezes: a paz esteja com você, a paz esteja com você, a paz esteja com você. Depois, ele tem aquela experiência com Pedro, quando ele fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro fala o quê? Jesus fala: apacenta meus cordeirinhos, apacenta meus cordeirinhos. Aí depois Jesus pega e fala para Pedro: siga-me. Então você percebe que Jesus
foi falar para os discípulos, para que os discípulos seguissem Jesus, quando eles tivessem revelação, que eles tinham paz. Não tem como você seguir a Jesus, se hoje você não tem a paz de Jesus. Por que muitas pessoas não conseguem liderar? Por que muitas pessoas não conseguem ter alegria? Porque muitas pessoas não conseguem ter conquistas por falta de paz. Para os discípulos seguirem a Jesus, o que eles precisavam? De paz. É interessante que quando Jesus falou 3 vezes, a paz esteja com você, a paz esteja com você, a paz esteja com você, eles nunca mais, porque eles estavam com medo de morrer. Mas quando Jesus entrou naquela casa, e mostrou a obra consumada através das suas mãos, e liberou a paz sobre a vida deles, o que aconteceu? Eles nunca mais tiveram medo da morte. Por quê? Porque só conseguimos edificar a casa de Deus debaixo de paz. O diabo, só existe uma forma de você anular todas as artimanhas do diabo sobre a sua vida, é quando você está em paz. Por isso que a palavra de Deus fala, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Só existe uma forma de você colocar o diabo de forma inoperante, inútil na sua vida, é quando você tem paz. É interessante que a palavra de Deus fala que Davi um dia quis construir uma casa para Deus. O que Deus falou para Davi? Você não vai construir. Você é um homem muito agitado, tem muito sangue nas suas mãos. Mas o seu filho, esse vai construir uma casa para mim. Qual que é o nome do filho de Davi? Salomão. O que significa Salomão? Paz. Então você percebe, nós não conseguimos edificar nada se antes nós não tivermos a paz de Jesus. Por que Jesus ressuscitou naquela cruz do Calvário? Para que você tivesse paz. Sem paz você não vai ser exitoso em nada na sua vida. Desculpa toda que está gravando, mas deixa eu te falar, você não consegue fazer nem amor se você não tiver paz. Você sabia disso? Você não consegue nem ir bem numa prova, na faculdade, se não tiver paz. Agora, você imagina, você vai liderar o reino de Deus. Eu lembro, quando eu era contador, sou formado numa faculdade de contabilidade, e eu lembro que eu fui fazer uma prova. E eu estava com tanta pressão que eu tinha que ir bem na prova, porque eu tinha mensalidade para pagar, eu não podia reprovar na prova e tal. E eu já era contador há uns 10 anos. E fui fazer uma prova de contabilidade avançada. Eu tinha que fazer o DRE, demonstração de resultado. E eu fiz a prova ali, mas aquela coisa, sabe, eu não posso reprovar, eu não posso bombar, porque eu não tenho dinheiro para pagar, porque eu que pagava a minha faculdade. E eu lembro que eu fui lá e levei a prova ao meu professor. E aí, ele chegou, ele me conhecia, ele sabia que eu era o contador, trabalhava no escritório de contabilidade. Ele olhou assim, arregalou os olhos, e fez assim, apontou assim na prova para mim. Glória a Deus porque fez isso comigo. Porque ele sabia que eu sabia, mas ele sabia que eu estava com tanto conflito que eu não conseguia pensar. E eu voltei para a minha mesa e falei assim, meu Deus do céu, o que está errado aqui, que não sei o quê. E eu peguei, tem uma hora que eu parei e falei, Senhor, não é possível, eu trabalho com isso, eu ensino as pessoas no escritório sobre isso, o que está errado aqui? Irmãos, eu não conseguia ver o erro. Aí, de repente, veio uma luz. Aí eu vi lá, eu consertei. Aí eu fui lá e levei a prova para ele. Quando eu levei a prova para ele, ele foi lá e deu um passei de ano. Mas você percebe que muitas coisas não acontecem na sua vida porque você não tem paz. Aí você quer edificar seu casamento na força do seu braço, você não vai conseguir. Por isso que o Senhor deixou a paz que excede todo entendimento, a paz que cala a boca do inferno, a paz que torna o diabo inoperante sobre a sua vida, a paz que anula toda a seta do diabo sobre a sua vida. É isso que nós precisamos. Então você percebe, quando você está comemorando a cruz, você está comemorando algo que o Senhor colocou na sua vida, para que você possa ser exitoso em todas as áreas da sua vida. A paz de Deus. Então não tem como você seguir Jesus se você não tiver paz. Não tem como você ser um líder bem-sucedido se você não tiver paz. Não tem como você ter um casamento bem-sucedido se você não tiver paz. Não tem como você ter harmonia com o seu filho se você não tiver paz. Não tem como você ser exitoso no seu relacionamento conjugal, que futuramente vai ser seu casamento, se você não tiver paz. Não existe isso. Tudo que você precisa fazer é debaixo da paz. É a paz que impede o diabo, de alguma forma, entrar na sua vida. E de alguma forma trazer setas na sua vida. E por fim, eu queria que o pessoal do louvor subisse. O que aconteceu quando Jesus morreu também, quando ele ressuscitou? O que ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida? Fala, poder.
Interessante que lá em Atos capítulo 8, verso 8, fala o seguinte: mas recebereis poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo. Antes de Jesus morrer, o que ele falou? Olha, vocês não vão ficar órfãos não, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele vai ensinar você a fazer todas as coisas. O que o senhor estava falando? Eu vou liberar poder sobre a sua vida. Deixou muito claro, mas vocês vão esperar, e quando vocês serem revestidos do poder de Deus, foi o que aconteceu aqui em Atos 1, capítulo 8, vocês vão ser minha testemunha por onde vocês estiverem. O que é poder, meus irmãos? Alguém aqui gosta de filme de super-herói? Você gosta dos Vingadores, do Liga da Justiça? Eu gosto. Do Liga da Justiça. Aí tem o super-homem. Qual que é o poder do super-homem? Ele voa, ele é forte. Mas tem um outro membro lá da Liga da Justiça. Tem um que o poder dele corre, é o mais rápido, a velocidade da luz, é o Flash. Mas tem a Mulher Maravilha, que tem um laço da verdade. Não é isso? Tem os palmeirenses lá, tem um Lanterna Verde, que ele põe um anel e não sei o quê. E você vê o poder dele. Aí tem um Aquaman, que ele tem o poder de falar com os animais, quando ele vai lá na água. É tudo poder. E é interessante. Aí tem o Cyborg, que ele fala com as máquinas, tudo ali, que não sei o quê. Aí tem o Batman, que é o poder dele, é a inteligência, ele é a pessoa mais inteligente, que não sei o quê. Você percebe? Todo mundo se conecta para que a Liga da Justiça vá e vença todos os inimigos. A palavra de Deus fala que o poder de Deus foi liberado sobre a sua vida, para que você vença todas as obras do diabo. Então, na verdade, tem coisas na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, porque o que está faltando ali é poder. Aqui eu falei de velocidade, eu estou falando aqui de força, eu estou falando aqui de rapidez, eu estou falando de invulnerabilidade, de você poder voar. Mas a palavra de Deus fala muito claro quais são os poderes de Deus que Ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vamos ler? Lá em Gálatas 5 ele fala: mas o fruto do Espírito, do poder do Espírito, é amor, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Às vezes, eu não sei se a sua casa acontece isso, ou só na minha, eu geralmente eu vou para a cama e espero a Eloá depois ir para a cama. Depois dos 40 anos eu comecei a ir para a cama primeiro do que ela, antes era o contrário. E a Eloá quer arrumar toda a casa para ir antes de dormir. Aí depois de meia hora ela vem dormir, eu estou lá esperando ela na cama. E ela deita, depois que ela deita, ela fala, ai, quando ela fala, ai meu Deus do céu, eu já estava debaixo da coberta, ela fala assim, acontece com vocês também isso aí, né? Ai, eu esqueci uma coisa, a luz apagada lá, tem que apagar a luz. Ai, eu esqueci de estender a roupa das crianças que elas vão lá para a escola. Por favor, você pode ir lá estender para mim? Ah, pelo amor de Deus, eu estou aqui, que eu trabalhei. Aí você percebe o que você não tem, você precisa do poder de Deus, você precisa da paciência. Aí seu líder fala uma coisa, presta bem atenção. É engraçado, mas isso é poder de Deus. Quando você não tem paciência de você fazer o que você prometeu para sua esposa no altar, isso é sinal que falta poder de Deus na sua vida. E aí você chega e aí chega uma situação que o seu líder fala uma coisa com você não gostou. Aí você reclama dele. O que está faltando, meus irmãos? Está faltando o poder de Deus. E aí o que acontece? Você se achou injustiçado pelo seu pastor, pelo seu líder, por algum membro da sua família. Mas é interessante, você percebe que a harmonia que na verdade une, não é a Liga da Justiça, é a Liga Celestial, é o poder de Deus. Você precisa ter paciência, você precisa ter domínio próprio, você precisa ter longanimidade, você precisa ser benigno, você precisa ter domínio próprio, porque às vezes você não vai falar o que você precisa falar, você vai falar o que o Espírito vai falar através da sua boca. Você percebe que é tudo o poder de Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, meus irmãos, Ele morreu para que o poder de Deus fosse liberado sobre a sua vida, para que você tivesse uma vida harmônica, para que você tivesse um casamento harmônico, para que a sua célula tivesse harmonia, para que você vivesse em unidade. Só uma coisa que sustenta todas essas coisas, chama-se poder do Espírito Santo. Então quando você não tem paciência, você não é longânimo, você não tem domínio próprio, você pode ter certeza, está faltando. Esse é um sinal que você não tem desfrutado do poder do Espírito Santo. Para que serve a Páscoa, meus irmãos? É o livre acesso para você desfrutar da presença do Espírito Santo. Se você não tem essas coisas que eu li aqui para você,
é porque com certeza você não está desfrutando daquele que você deveria desfrutar. E o sucesso do seu casamento não é a sua esposa, não é o seu marido, não é o seu dinheiro, não é conta bancária e não é os seus filhos. O sucesso da sua liderança, do seu casamento, da sua família, do seu empreendimento é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então quando Jesus ressuscitou, foi isso que ele deixou para mim e para você. Então você percebe, o mundo quer que você comemore isso, e ele nem fala sobre isso, uma vez por ano. Mas Jesus não, fala assim, não, vocês vão lembrar do que eu fiz na cruz do Calvário, todos os dias da sua vida. Lembra que eu falei para você, a cruz é algo transitório, mas a ressurreição é algo permanente. Nós comemos isso agora, disso a partir de hoje, para o resto das nossas vidas.